Pessoal, boa noite. Vamos lá. Essa aqui é a nossa terceira aula, né? Voltada para a parte dos ensaios. Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre ensaio de dobramento e ensaio de dureza, ok? A gente vai falar de dobramento e dureza. Então vamos lá. O ensaio de dobramento fornece uma indicação qualitativa da ductilidade do material. Consiste em dobrar um corpo de prova de eixo retilíneo e seção circular, retangular ou quadrada, assentado em dois apoios, afastados a uma distância especificada. Através do cutelo é aplicada uma força perpendicular ao eixo do corpo de prova, até que se esteja atingido um ângulo desejado, que é de 90, 120 ou 180 graus. Vai aparecer uma imagem aqui que eu vou conseguir explicar isso para vocês. Aquele slide anterior, ele estava explicando o seguinte: o ensaio de dobramento, ele é muito simples. Eu tenho duas bases, que são os meus apoios, eu tenho o meu corpo de prova e eu tenho o que eu chamo de cutelo. Esse cutelo, pessoal, ele é a parte da máquina. Isso aqui também é uma parte da máquina, mas são partes fixas, né? Eu vou apoiar o corpo de prova em duas bases e através desse cutelo eu vou aplicar uma carga. E essa carga ela vai dobrar o meu corpo de prova até que ele chegue a um ângulo desejado. Então esse ângulo pode ser de 90, 120 ou 180. Vocês poderiam perguntar: professor, qual é a finalidade desse ensaio de dobramento, né? Como que eu avalio esse ensaio, se a peça está aprovada ou não está aprovada? Eu vou falar isso lá também. Mas o que eu avalio? Eu avalio essa região que foi dobrada. Essa região aqui, ó, eu não observo. Essa inspeção, né, vamos dizer assim, ela é feita a olho nu e eu procuro o que nessa região que foi dobrada? Eu procuro fissuras ou microtrincas, mas sem utilizar nenhum ensaio adicional. Por exemplo, ensaio de end, né, como LP, eu não uso nada disso. É uma inspeção somente visual. Então vamos lá, existem dois tipos de ensaio de dobramento, né? O que eu chamo de esforço de flexão e esforço de dobramento. Qual é a diferença dos dois, né? Flexão, quando a força é provocada apenas uma deformação elástica no material, ou seja, quando eu tenho o meu corpo de prova lá, apoiado em dois assentos, e eu deformei isso com um cutelo, e ao retirar o cutelo, o corpo de prova ele voltou à forma original, significa que eu trabalhei a fase elástica, e quando eu trabalho a fase elástica, eu estou trabalhando o esforço de flexão. Quando eu coloco o meu corpo de prova assentado em dois apoios e o cutelo faz uma deformação nesse corpo de prova, e quando eu retiro o cutelo, o corpo de prova permanece deformado, isso significa que eu trabalhei o esforço de dobramento. Então o que a gente precisa entender? Que flexão está ligada diretamente à fase elástica e que dobramento está ligada diretamente à fase plástica. Aqui a gente está falando do dobramento livre, né? O que significa isso? Existem dois tipos de dobramento, né? O dobramento livre e o dobramento semi-guiado. O dobramento livre é quando eu coloco o corpo de prova na base das máquinas e essa região aqui, ela tende a dobrar o corpo de prova. Por que dobramento livre? Eu não consigo saber se essa peça ela vai dobrar aqui, se ela vai dobrar no centro, se ela vai dobrar nessa região mais acima. Eu não conheço em que região do meu corpo de prova que vai acontecer o dobramento, ou seja, é obtido pela aplicação da força nas extremidades do corpo de prova. Eu aplico uma força nas extremidades e depois eu observo a região que dobrou. Não consigo definir em que região vai dobrar. Isso nós chamamos de dobramento livre. E o dobramento semi-guiado, ele é o mais usado porque existem três tipos,
mas todos eles eu escolho a região que eu vou dobrar, normalmente no centro. Então aqui eu prendo o corpo de prova em uma determinada região e aplico uma força e eu vou dobrar nessa região aqui. Aqui eu tenho um cutelo na parte superior e na parte inferior que eu vou dobrar aqui. E aqui aquilo que a gente viu anteriormente, que está nessa imagem do lado, o corpo de prova, né, nesse caso um vergalhão, assentado em 2 apoios, e aqui a máquina com o cutelo, e essa máquina vai descer, aplicando uma força nesse corpo de prova, fazendo o dobramento na região que eu escolhi. Então eu defino a região que eu escolhi para sofrer o dobramento. Uma coisa muito importante, o ensaio de dobramento ele é muito utilizado em corpos de prova soldado. Quando a gente vê na indústria, né, qualquer processo sendo utilizado solda, isso significa que foi qualificado um procedimento de soldagem, onde um soldador foi lá, pegou um corpo de prova, fez uma solda, retirou o corpo de prova daquela região soldada e fez todos os ensaios para qualificar um procedimento de soldagem. Então, toda a solda feita na indústria, antes daquele processo, ele precisou passar por um processo de qualificação. Então, dobramento em corpos de prova soldados. O que é isso, né? Que eu falei que é muito usado. O ensaio de dobramento em corpos de provas soldados, retirados de chapas ou de tubos soldados, é realizado geralmente para a qualificação de profissionais que fazem a solda, né, os soldadores, e para a avaliação de processos de solda. Então eu qualifico o soldador e eu qualifico um procedimento. Então isso, para cada tipo de material, é obrigatório ter um determinado procedimento. Se eu vou soldar um determinado tipo de aço, preciso de um procedimento de solda. Se eu vou soldar um cobre-níquel, por exemplo, ele tem que ter um procedimento de soldagem. Se eu vou soldar um titânio, ele também precisa ter um procedimento de soldagem. Cada material específico precisa obrigatoriamente ter um procedimento de soldagem e o soldador precisa ser qualificado para aquele material. Então não quer dizer que o soldador solda aço carbono que ele vai soldar todos os outros materiais. Isso não. Ele precisa qualificar por material, ok? Aqui tem uma imagem, né, ilustrativa que mostra um corpo de prova soldado, né? Então eu tenho o metal de base, e eu tenho o metal de adição, está representado aqui por essas linhas azuis. Então eu tenho metal de adição. Então fiz a solda, vou fazer o dobramento do corpo de prova. E qual é a região que eu vou avaliar? É a região só da solda, porque a região que eu chamo de metal de base, eu já conheço como que ela se comportou no processo, né, de dobramento, eu já tenho uma garantia para isso. Então quando eu faço esse ensaio, eu faço para mim conhecer como que o alongamento da face da solda vai estar, né? O que é o alongamento da face da solda? É essa região aqui, ó. E o resultado serve para determinar apropriada ou não para determinada aplicação. Então eu faço uma solda, mando esse corpo de prova para o laboratório, faço todos os ensaios e eu vou definir se aquela solda ela está aprovada, se aquele procedimento ele está aprovado ou não. Então pode acontecer de não aprovar e a gente tem que mudar o procedimento de soldagem. Ok? Então o ensaio de dureza, pessoal, que a gente falou anteriormente, basicamente ele serve para isso. Dobramento, alguns materiais, como alguns tipos de chapa com diâmetros menores, precisam passar pelo processo de dobramento. Tubulação, 100%, existe um ensaio de dobramento para tubos, eles são obrigatórios, por norma, passar por um processo de dobramento. E ensaios de corpos de prova soldado, para qualificação de soldador e qualificação de procedimento de soldagem. Agora a gente vai aproveitar e já vamos falar sobre ensaio de dureza, que também na nossa área é muito pouco utilizado, né?
A gente vai falar brevemente do ensaio de dureza. Hoje o ensaio de dureza, ele é praticamente, né, ele é feito através de aparelhos, né? Então a gente tem hoje aparelhos digitais, aonde que eu, com uma caneta lá, encosto aquela caneta no metal e eu já vou observar qual é a dureza do aço no visor do aparelho. O aparelho mais moderno de dureza que a gente tem é da General Electric, chama MIC 10, é o aparelho mais moderno que existe. Ele faz a leitura da dureza e você consegue dentro do próprio aparelho converter essas durezas para diversas unidades, né? Virkens, Rockwell, Brinell, que é a mais usada na indústria, né? Então dureza, né? Quando a gente fala de dureza, a gente tem uma definição, né? Dureza é qualidade ou ensaio de duro, rijeza. Duro, por sua vez, é definido como difícil de penetrar ou riscar, consistente, sólido, né? Então, quando a gente vai lá no dicionário e pega uma definição de dureza, basicamente é isso que a gente vai encontrar. Só que quando a gente traz dureza para a área industrial, a gente não pode levar essa definição ao pé da letra. Por quê? Na área industrial, cada área de atuação define dureza de um jeito. Por exemplo, o engenheiro metalúrgico, que é o cara que trabalha nas usinas, criando e produzindo as chapas que a gente utiliza no dia a dia, tubulação, ele define dureza da seguinte maneira: considera-se dureza como a resistência à deformação plástica permanente. O que significa isso? O engenheiro metalúrgico, ele define dureza da seguinte forma: se eu tentar dobrar esse aço e ele conseguir resistir à deformação plástica permanente, o que é uma deformação plástica permanente? Isso aqui, ó, ele deformou e teve uma deformação permanente. Isso é a definição para o engenheiro metalúrgico. Aqui existe uma deformação, mas não é uma deformação permanente. Esse material ele se deforma e ele retorna. Então o engenheiro metalúrgico define desse jeito. Nós, da área mecânica, né, nós definimos dureza da seguinte forma: é a resistência à penetração de um material duro no outro. Ou seja, se eu tenho um aço e eu vou pegar uma marreta, um martelo e vou bater nesse aço, o material que deformar o outro, né, nós definimos dureza por essa forma. É a capacidade que um material tem de deformar o outro. Então, é a definição na área da mecânica. E a gente tem, por exemplo, a área da mineralogia, né? O que é isso? Mineralogia é o engenheiro de minas, né? É aquele profissional que trabalha com construção de barragem, trabalha naquelas pedreiras, né, de extração de mármore, de granito, entre outros, né? Por quê? A dureza que ele trabalha é a dureza por risco, né? Ele define a dureza, é a capacidade que um material tem de riscar o outro. Então, se ele tem um material e aquele material risca o outro, é a forma que ele define dureza. Por exemplo, na escala de Mohs, né, que é a dureza que os engenheiros de minas definem, o diamante é o material mais duro. Por que o diamante é o material mais duro? Porque ele consegue riscar todos os outros. Existe uma tabela com 10 tipos de minerais. Dos 10 minerais que existe, o diamante é o mais duro, porque ele consegue riscar todos os outros. É uma dureza, um tipo de dureza que a gente também não utiliza na mecânica, porque não se aplica, não dá para a gente se aplicar isso. O engenheiro de usinagem, né, o profissional da usinagem, ele define dureza como a resistência do corte do metal, né? Então, quando ele está passando a ferramenta para poder fazer a usinagem da peça, a capacidade que o material tem de resistir à passagem da ferramenta é a forma que o engenheiro lá de usinagem define como dureza. Ou seja, eu trouxe 4 áreas, que é metalúrgica, mecânica, mineralogia e usinagem. Existem outras. Então, cada um define dureza de uma forma. Desse jeito, eu coloquei até em vermelho que a gente tem uma observação que eu coloquei para vocês, que dureza, ela não é uma propriedade absoluta. O que a gente fala, né, define como uma propriedade absoluta?
Isso aqui para mim é uma caneta e para todos vocês isso também é uma caneta. Isso é uma propriedade absoluta. Agora, quando a gente vai falar de dureza na área industrial, eu não consigo definir dureza, falar dureza é isso. Por quê? Eu preciso definir a área de atuação para mim conseguir definir dureza, ok? Então, dureza não é uma propriedade absoluta. Eu trouxe para vocês aqui entenderem a dureza Brinell, que é a dureza mais usada na área industrial. Como que funciona a dureza Brinell? Eu tenho uma esfera de um diâmetro D, que tem um tamanho, essa esfera, existem de vários tamanhos, e eu vou colocar essa esfera em um determinado aparelho. O mais usado na indústria é o aparelho que nós chamamos de King. Vou colocar uma carga de 3.000 quilos aqui, quilograma-força por centímetro quadrado, e essa carga de 3.000 quilos vai fazer uma deformação no material. E essa deformação, que está representada pela letra D e pela profundidade P, os engenheiros calculam essa calota que vai ficar aqui e vão definir a dureza do material. Só que, como eu falei para vocês, hoje não se usa cálculo mais, os aparelhos são todos digitais, Então, quando eu crio essa calota aqui, o aparelho de King ele tem junto a ele uma lupa que eu vou olhar o valor daquela calota, daquela deformação que ele criou no aço, e lá vai me dar um valor. Por exemplo, o valor 30, eu vou pegar uma tabela e vou lá no 30 que vai me falar, essa dureza é 198 brinhos. Então eu tenho uma dureza de 198 brinhos. Na indústria ninguém calcula dureza mais, os aparelhos já estão todos com essas informações. A gente não tem a necessidade de estar calculando nada. A dureza mais usada na indústria é a Brinell, e o aparelho mais confiável, esse aparelho ele cria uma pequena deformação no metal, não é considerado uma deformação destrutiva, por exemplo, mas ele cria uma pequena calota. Para alguns casos, 90% podemos dizer assim, essa calota não traz nenhuma desvantagem ao processo fabril dos materiais. Nos outros 10% a gente utiliza o MIC 10, que é um material sem deformação nenhuma, mas o King ele é mais confiável, mas ele gera uma pequena deformação no material. Então, pessoal, a gente encerrou por aqui a parte da dureza. Então, a gente falou nessa fase dobramento e dureza, ok?